Mas aquilo que o apóstolo João chama de ser um anticristo, preste atenção, porque você entenderá melhor o que é anticristo na boca de João, o mesmo João que escreveu o Apocalipse. Para João, nessas igrejas, haviam muitos anticristos, porque você sabe o que para ele significa um anticristo? E obviamente não é apenas para João, mas para o próprio Espírito Santo, que o inspira a escrever essas palavras. Ser um anticristo significa ser alguém que se coloca no lugar de Cristo, contra Cristo. Anti, literalmente significa contra, no lugar de. Anti, literalmente significa se colocar no lugar de outro, diante de. Literalmente, então, para João, um anticristo é alguém que estava no meio do povo e de repente recebeu a oportunidade de estar no lugar onde a palavra de Cristo deve ser pregada, e ele ocupa o lugar que é de Cristo, porque esse lugar não é meu, essa palavra não pode ser minha, e aquele que deve ensinar aqui não deve ser eu. Eu preciso estar crucificado com Cristo. E são as palavras de Cristo que devem ser pregadas, porque senão não é pregação, é encheção de linguiça, é bateção de papo, é dar a conversa para boi dormir, e não que vocês sejam bois, mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar. A partir do momento que esse lugar é o lugar de Cristo, e eu subo aqui para colocar minhas ideias, meus pensamentos, minhas histórias, minhas ideologias, eu me tornei o quê? Um anticristo. Para o apóstolo João, anticristo é isso. Quando ele escreve a sua primeira epístola, 1 João, ele cita que haviam vários anticristos lá. Quando ele escreve Apocalipse, ele menciona de alguns que já estavam e alguns que viriam, e cita ainda um outro. Quando o apóstolo Paulo escreve, ele cita vários anticristos também. Quando Pedro escreve a sua segunda epístola, ele também cita os anticristos. E agora Judas, quando ele escreve essa pequena epístola, a principal preocupação dele eram os anticristos que estavam dentro das igrejas. Literalmente, esses homens eram falsos mestres. Eram pessoas que subiam diante de uma igreja, ocupavam uma espécie de púlpito daquela época, e ao invés de pregarem o evangelho e a verdade e a fé bíblica, aquilo que o Senhor Jesus pregou enquanto aqui esteve, não. Eles pregavam o que dava na cabeça deles. Eles não se preparavam, eles não se importavam com a Bíblia. Até porque, como é hoje, as pessoas não davam muito valor para o evangelho naquela época. Dava-se valor a tantas coisas, isso é histórico. Quando Jeremias profetizou, por exemplo, nós lemos pelo livro do profeta que o povo amaldiçoava Jeremias, dizendo, não, mas não é isso que o outro profeta ali falou. Não, mas eu estou dizendo que é isso que diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O Nabucodonosor virá, a Babilônia nos destruirá, nós seremos levados para o cativeiro, ficaremos 70 anos lá, por conta do nosso pecado, nós não nos arrependemos. Não, mas o profeta tal e qual já disseram ao nosso rei que o Senhor nos dará a vitória, que a vitória é nossa em nome do Senhor, nós lutamos pelo Deus dos exércitos, e o nosso Deus será conosco. E Jeremias dizia, não, vocês vão morrer tudo. Se vocês não se arrependerem, a vida de vocês será destruída. Para quem o povo deu ouvidos? Para o profeta do caos ou para o profeta da vitória? O povo deu ouvidos a quem? Para o profeta da vitória, é óbvio. Ninguém gosta de ouvir que está em descaminhos, que está em pecado, e que coisas na vida precisam ser transformadas, para que vidas sejam abençoadas, que a bênção de Deus está atrelada a arrependimento, a transformação do coração, que depois então transforma outras coisas na vida também, mas antes de tudo, o coração. O nosso Deus não é um Deus que primeiramente quer mudar o seu exterior, o teu bolso, a tua conta bancária, a cor do seu cabelo, ou outra coisa mais na tua aparência. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que se importa com a essência do nosso ser. Ele não se importa tanto com aquilo que você come ou bebe ou deixa de comer, ou leis, regras que você costuma obedecer. Ele não se importa tanto com o tipo de roupa que você veste. O nosso Deus se importa em como está o seu coração. Porque quando estivermos diante de Deus, não haverá conta bancária, não haverá vestimenta, não haverá alimento, haverá apenas a sua alma. E é dela que você dará conta. Mas esses homens, eles entravam nas igrejas dizendo, não,
O nosso Deus nos dará a vitória. O nosso Deus tem uma mensagem para nos dar, uma nova revelação. E assim eles começaram a crescer, pregando novas histórias, novas revelações, novos caminhos para encontrar a bênção de Deus, novos meios para se alcançar a bênção. E o povo deu ouvidos a eles. O povo deu as costas a Paulo, Pedro, Tiago, João, André, Mateus, Bartolomeu, Filipe, André, todos. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele, logo após dizer boa noite, graça e paz, ele já vai com os 2 pés na porta da igreja e diz: eu me admiro que vocês, tão rapidamente, abandonaram o evangelho, por um outro evangelho, que na verdade não é outro. E aí ele começa a falar também destes anticristos, esses falsos mestres, que profetizavam ali na Galácia, Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Psídia, aquelas cidades da Galácia, hoje seria a parte do centro da Turquia, não é? Que a Deus abençoaria eles se eles fizessem isso, se eles fizessem aquilo, se eles entregassem isso, se eles separassem aquilo, então seriam abençoados. E Paulo, que aos romanos, aos coríntios, aos efésios, aos colossenses, ele sempre diz boa noite, tudo bem, olha, eu estou muito feliz com vocês, estou ouvindo falar da fé, do amor, do trabalho de vocês. Para os Gálatas ele diz boa noite, eu estou de boca aberta com a rapidez que vocês abandonaram o evangelho por um outro evangelho, que na verdade não é outro, porque ainda que um anjo descesse do céu, ou eu mesmo, eu sou apóstolo, se eu que sou apóstolo entrassem no meio e pregasse coisas diferentes, vocês deveriam olhar para mim e dizer, anátema, maldito, porque o apóstolo não está acima da palavra, mas esses homens se colocam no meio de vocês, dizem que tem a palavra de Deus, botam medo em vocês, dizendo, ai daquele que questionar o apóstolo ungido do Senhor, e vocês não falam nada, vocês não examinam as escrituras, vocês não buscam conhecer a fé de vocês, e por causa desse desconhecimento da fé de vocês, vocês serão destruídos. Aquilo que Deus já havia dito por meio do profeta Oséias, o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Irmãos, nós vivemos dias semelhantes ao de Judas, dias em que muita gente tem ensinado muita coisa, na televisão, na literatura. Hoje, novamente, o povo voltou a ler, curiosamente, é um fenômeno do nosso tempo, as pessoas comprando livros, o mercado editorial que acreditava, há algumas décadas atrás, que morreria, hoje bomba de vender materiais gráficos e literários, mesmo os evangélicos, por conta de pirataria e PDF e etc, não é? E e-book, tablet, pelo contrário, as pessoas estão lendo e lendo cada vez mais. No Brasil, para vocês terem uma noção, eu compartilho isso de vez em quando com algumas pessoas, onde eu vou pregar, eu levo os meus livrinhos. O lugar onde eu mais vendo livro, meus irmãos, é no Nordeste. É impressionante. Aqui no Sudeste é muito pouco, no Sul um pouquinho mais, mas no Nordeste, de segundo lugar é o Norte. É o lugar, e um dia eu conversei com um livreiro da Luz e Vida, da cidade de Recife, e ele disse para mim, eu distribuo livros da Luz e Vida, agora ele está distribuindo um livro meu, aquele livro Um Pregador da Graça, que foi relançado agora com o selo da Luz e Vida. Ele disse, em todo o Brasil, onde eu vendo os livros da Luz e Vida, vocês lembram da Luz e Vida, do Esmilinguido? Eles têm, é mais conhecido pelo Esmilinguido, né, mas tem livros também, inclusive um meu agora. O lugar onde eu mais vendo livros é no Nordeste. Isso é um fenômeno de 10 anos para cá. Então, nesse tempo, onde muita gente tem escrito, veiculado na televisão, por meio de outras mídias, como Facebook, YouTube, e também por meio de grupos gospel, grupo de louvor, grupo de música, chama do jeito que você chamar, tantas doutrinas, que nada se parecem com o evangelho bíblico, que mais se parecem com os profetas da época de Jeremias, que mais se parecem com os amigos de Jó, do que com o evangelho pregado pelos apóstolos, é um tempo em que se faz urgente a necessidade de nós conhecermos qual é a nossa fé.